Todos, vamos dar início à 5ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano Preventivo Chuvas de Verão, 2024-2025. A gente está na expectativa que o nosso vice-prefeito Coronel Melo Araújo participe dessa reunião. Estamos aguardando, mas para não atrasar, daremos início. Eu queria reforçar a importância de todos assinarem a lista de presença. E passo a palavra agora ao secretário executivo de Mudanças Climáticas, Dr. Renato Nalini. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Nós estamos nessa 5ª reunião e esses dias nós tivemos uma outra grande reunião com os subprefeitos. Foi uma reunião bastante proveitosa e nós vimos que o plano de prevenção de chuvas de verão está funcionando, né? Todas as secretarias, a Defesa Civil, as subprefeituras. Então, é muito bom que a gente prossiga nessa empreitada. Esses últimos dias foram dias bastante expressivos em termos de revolta da natureza, né? Chuvas violentas, quedas de árvore. Então, é muito importante que a gente esteja bastante desperto para isso. Como eu disse naquela reunião, nós vamos ter de ficar permanentemente reunidos, porque vocês veem que quando não há chuva, 2024 foi o ano mais quente da história. Nada indica que 2025 venha a ser diferente, né? E quem está atento ao noticiário vê que lá na Califórnia tem muitos incêndios de combustão espontânea. A alta temperatura faz com que haja combustão espontânea. Não foi criminoso o incêndio lá, como tem acontecido aqui. E 180 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas, e não são casebres, não são favelas, são casas com piscinas, casas de artistas de Hollywood, até o próprio legendário, o nome da cidade, que fica ali nas montanhas, correu o risco de haver incêndio. Então, quando não é chuva, nós podemos ter ciclone, vamos poder ter incêndios, vamos ter essas altas temperaturas que são mais prejudiciais até do que as ondas de frio. Então, essa equipe, ela precisa estar permanentemente pensando o que nós podemos fazer. Agora mesmo, o inspetor Malta estava me dizendo da necessidade da gente fazer bom dia, Osmari, da gente fazer um projeto de identificação do risco arbóreo. Nós temos muitas grandes árvores em São Paulo, muitas delas já estão idosas, não é? Ontem, ou antes de ontem, caiu uma enorme árvore na Rua da Consolação, esquina com Alameda e Itu, sobre um carro que, graças a Deus, o motorista tinha acabado de sair, mas deu perda total para o carro. Houve interrupção da energia, como sempre, muitas horas para tentar restabelecer, porque tem que cortar primeiro os fios, depois desligar a rede, depois tirar os galhos. Então, é uma coisa que está havendo muita repercussão. Então, eu acho que, se nós pudéssemos também enfrentar isso, né, eu acho que seria muito interessante a gente fazer esse plano. Começar com aquelas que estão oferecendo um risco maior e depois tentar fazer um grande inventário das árvores que a Secretaria do Verde já tem, mas não com essa análise de risco, né? Então, todas as ideias também que vocês tiverem nessa linha da gente poupar vidas e fazer com que as pessoas atingidas tenham o menor prejuízo e se recuperem o mais rapidamente, essa é a nossa atribuição, tá bom?
Então, muito obrigado. Agora nós vamos ter o balanço das ações da coordenação operacional, né? É o mesmo inspetor Malta, Joel Malta de Sá, que vai fazer a apresentação. Ele está com a palavra. Obrigado, inspetor. E só convidar o secretário Osmário para compor a mesa aqui com a gente. Por favor, Osmário. Bom dia a todos, a todas. Secretário Naline, nosso comandante-geral aqui. Ok. É melhor ficar em pé aqui. Legal, eu vou passando ali. Deixa eu ver o botão aqui para não fazer coisa errada aqui, né? Ok. Tá. Abaixo para cima. Ok. Bom dia. Obrigado aqui, tá. Bom, mais uma vez, né, secretário Naline é o nosso comandante aqui do Plano Preventivo Chuvas de Verão, e como ele bem colocou, essa matéria que está estampada hoje nos principais jornais, ali pelo Instituto Europeu Copérnicos, né, 2024, em toda a história de medição, foi o ano mais quente da história. Ele superou 2023 em 0,16 graus. 2023 tinha essa marca histórica de ter sido o ano mais quente da história, e esse 2024 ele superou, né, lá no Acordo de Paris, que eles tinham definido não passar a temperatura, né, de 1,5 graus, chegou a ultrapassar, está em 1,6. Então, isso nos preocupa bastante. Nós tivemos aqui no dia 8 de janeiro, nós tivemos as ocorrências não pelas chuvas, mas pelos ventos extremamente fortes. Nós tivemos naquele dia 91 quedas de árvores só atendidas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Então, 91 árvores caíram, árvores de grande porte. Então, isso só ressaltar a importância, né, secretário, da gente estar sempre preparado. A gente sabe que os eventos estão, pessoal de CGE aqui, que são os especialistas, né, que soltam os boletins para a gente, eles são autoridades em dizer justamente da dificuldade ou das dificuldades que os institutos, pelo mundo, não só pelo Brasil, têm tido em ter uma previsão de onde vai chover, onde vai ventar forte, tem aquela previsão e acaba superando. A gente vê Peruíbe. Peruíbe choveu mais de 230 milímetros ali em 24 horas. A gente hoje, o último balanço, são 442 pessoas desabrigadas, num município que tem 68 mil habitantes, 137 famílias ali que ficaram desabrigadas, a quase 450 pessoas até então no último balanço, agora cedo. Eu sei que a minha família está lá, eu vou buscá-los amanhã, logo cedinho, né? E, então, a importância, né, secretário, desse trabalho do plano preventivo, que os municípios, né, o Estado, a União investam bastante na questão da prevenção. Então, a gente vai passar um balanço do atendimento da Defesa Civil do dia 13 ao dia 8. Nós temos um acumulado de 1º de setembro até agora, dia 8 de janeiro, a gente já está com um acumulado de mais de 6.300 ocorrências atendidas só nesse período de chuvas de verão, né? Lembrando que o nosso plano preventivo ele vai de 1º de setembro a 31 de outubro, é a fase pré, onde a gente prepara as secretarias, todas as ações, educação, obras de contenção, limpeza, drenagem, todo esse trabalho, que na verdade começa antes, né? O próprio secretário Osmário já, na outra reunião, frisou bem, né? Isso começa antes. E de 1º de novembro a 31 de março, a gente vai na fase operacional. Então, nesse balanço, os números ainda impressionam. A gente vê que os números de ocorrências atendidas aqui pela coordenação operacional do Plano Preventivo Chuvas de Verão, nós tivemos de ocorrências atendidas somente pela Defesa Civil, foram 2.311 ocorrências. E a gente ressalta sempre qual que é a ocorrência campeã de atendimento. São as quedas de árvores. Então, nós tivemos, nesse período, 699
quedas de árvores, 30% das ocorrências que nós atendemos, e queda de galho, 429, e o risco iminente também da queda de árvore, 429 ocorrências. Aqui tem os chamados que entram da Defesa Civil. É bom a gente sempre estar passando que às vezes o cidadão liga num 56, 199, 190, liga às vezes na própria subprefeitura, eles entram em contato com os vários números. Então, quando entra o chamado para a Defesa Civil, a gente faz a triagem. O que é a triagem, secretário? E membros aqui do PPCV? Os nossos atendentes que estão localizados agora no Smart Sampa, né, a Defesa Civil saiu do CICC ali na Tiradentes, ali na Jorge Miranda, do Centro Integrado de Comando e Controle, e o nosso SECOI foi para o espaço do Smart Sampa, que hoje ficou bem melhor para a gente, porque ali tem a CT, tem SM Sub, tem a Guarda Civil Metropolitana, o Corpo de Bombeiros já recebeu o convite, Congás já aceitou, o pessoal da Enel já está lá com a gente. Então, esse posto de comando é interessante, quando entram essas ocorrências, só para a Defesa Civil nós recebemos 4.104 chamados. O que acontece com esse chamado? Por que a gente tria? Porque, às vezes, a mesma pessoa liga em vários locais, é a mesma ocorrência. Então, toda a ligação que nós recebemos, a Defesa Civil liga para o cidadão. Então, quando a gente fala que nós fizemos a triagem das ocorrências, é porque nós ligamos para todas as pessoas para poder identificar qual que é a natureza. E ali a gente tem os picos, né? Lógico, isso é de 13 de dezembro a 8 de janeiro, como foi dito. Então, a gente tem o pico maior ali de ocorrências às 14 horas. 412 chamados, né? Ocorrências chamados. Nós tivemos às 14 horas 412 chamados, às 13 horas 366 chamados, e aí vai. À 1h da manhã, 24 chamados, meia-noite, desculpa, tá? 1h22, então tem esses picos aqui. A gente vê que o pico vai das 11 horas da manhã até por volta de 15, 16 horas. Isso é bastante interessante, porque a gente tem visto que nos últimos dias as chuvas vêm normalmente depois das 15, 16 horas. Mas, para a estatística, a gente tirou justamente para mostrar essa curiosidade, né? Começa a chover depois das 16, mas o pico de 412 chamados às 14 horas. Então, nós temos aqui o ranking das ocorrências por natureza, são todas as naturezas. É lógico, nem todas as ocorrências atendidas nesse período, elas estão diretamente ligadas às chuvas. Mas como é no período de chuvas de verão, e todo os equipamentos, o efetivo, todo o nosso planejamento está para atendimento do PPCV, a gente faz esse ranking das ocorrências. Então, nesse período, nós tivemos 699 quedas de árvores. Risco iminente de queda 471, queda de galho 429. Aí vem o risco de desabamento, erosão, rachadura de edificação, alagamento. Então, são 23 naturezas de ocorrências que a Defesa Civil atende. Então, está aqui, depois a gente vai mostrar para o subprefeitura quais são as áreas mais atingidas aqui. Então, percentual, né, as ocorrências emergenciais e as preventivas. O que é importante quando a gente fala de mudança climática, de chuvas, de falta de uma previsão precisa, a gente sabe, o pessoal do CGE vai mostrar muito bem, que não dá para você ter uma precisão, você pode saber onde a chuva vai chegar no local, mas erra bastante na questão de milímetros, de velocidade dos ventos, porque não tem hoje nenhum sistema extremamente 100% aí para poder aferir isso. Então, um trabalho que é bastante importante da Defesa Civil é esse trabalho preventivo. Então, quando a gente fala de mapeamento de área de risco, de vistoria nas edificações, vistorias nas áreas, ali a gente vê as preventivas, ó, risco de desabamento, a gente vai com a equipe até o local, o risco de deslizamento, risco iminente de queda de árvore também, algumas árvores são vistoriadas, vistorias em áreas de risco também, o vazamento de gás, rachadura em edificação, etc.
E aí vem para as emergenciais. Então, nós atendemos 65% de ocorrências emergenciais, onde a Defesa Civil vai no local, e 35% dessa prevenção que a gente faz antes. Então, ali, nas emergenciais, a gente tem desabamento, explosão, queda de árvores, queda de galho, soterramento, rompimento de galeria e outras ocorrências também que a gente atende nesse período. Então, frisando mais uma vez, o trabalho extremamente importante da prevenção. Quando a gente fala do pote, é bom, tem pessoas eu estou vendo pessoas novas aqui, a questão desse programa Operação Trabalho, da Secretaria Municipal do Trabalho, né? São pessoas residentes nas áreas de risco, onde a Defesa Civil traz essas pessoas para um cadastro, contrata essas pessoas através do programa Operação Trabalho, para trabalhar nos núcleos de proteção e defesa civil. Então, essas pessoas, hoje nós temos o trabalho dos NUPDEX, que entra na prevenção, nós temos hoje mais ou menos 1.080 pessoas trabalhando nos núcleos de proteção, sendo desses 1.080, nós temos hoje 457 pessoas que nós identificamos na área de risco, contratamos através do pote, essas pessoas trabalham 20 horas por semana, um dia na semana são cursos profissionalizantes, defesa civil, às vezes até culinária, outros cursos que a Secretaria do Trabalho dá, mas essas pessoas fazem qual trabalho? Eles estão na área de risco, nas áreas de risco, identificando ali a rachadura, a árvore inclinada, o muro inclinado, se há alguma alteração no seu quintal, né? Às vezes a gente tira a foto do quintal, está ali a plantinha, tira de novo, vê onde ela está, tem a rachadura, o muro embarrigado, o nível do córrego. Então, essas pessoas são os olhos da Defesa Civil, isso é importante na prevenção. Essas pessoas recebem uma bolsa mensal de R$ 1.087,18. Na maioria são as mães solos, né? Então é um bom assim, incentivo, é uma boa bolsa que ajuda bastante essas pessoas. E a gente tem, além dessas pessoas que não têm bolsa, que também atuam, fazem o mesmo serviço, né? Não tem bolsa porque tem o seu emprego, tem sua renda, não está dentro dos critérios, né? Para receber essa bolsa do pote, mas que também trabalham na Defesa Civil. Então, ressaltar mais uma vez a importância desse trabalho preventivo, não só das vistorias, mas também de estar junto com essa comunidade, com essa população. E é lógico, aí cada área tem um plano de contingência, com ali rota de fuga, o que fazer na questão de uma ocorrência, os simulados de evacuação das áreas de risco, tanto de mesa que a gente traz no local fechado, com mapa, todo mundo mostrando ali, vendo o que vai ser feito, cada órgão envolvido, né, nesse simulado, simulado também presencial, isso tudo é importante, não só nessa fase de chuvas de verão, mas também na fase aí durante todo o ano. Então, a gente vê aqui o ranking das ocorrências por subprefeitura. A gente sempre tem Vila Mariana ou Campo Limpo, que são os campeões. Quando a gente fecha o período, a gente tem lá, Vila Mariana sempre é campeã na questão das quedas de árvores, ou Campo Limpo também. Então, nesse período de 13 de dezembro a 8 de janeiro, o ranking, nós temos Itaquera, subprefeitura de Itaquera, 198 ocorrências, depois vem Penha, 140, Butantã, 118, Vila Prudente, 106. Lembrando que no dia 8, uma das ocorrências mais graves que nós tivemos de queda de árvore foi ali na Vila Prudente, na Vila Ema, né? Até estava conversando com a colega aqui que é de lá, também da Vila Prudente. Então, a árvore caiu sobre um veículo, aí a dificuldade, desligamento de energia, retirada da espécie, né? Mas tem funcionado muito bem, viu, secretário? A questão parabenizar aqui as equipes de áreas verdes das subprefeituras, tem atendido com uma rapidez muito grande essas ocorrências. A gente também tem a atividade delegada do Corpo de Bombeiros e a própria Defesa Civil, que a Defesa Civil ela não faz o corte de árvore, né? Às vezes o pessoal confunde em cortar árvores. Não, a Defesa Civil ela atua na desobstrução do espaço público, quando não está nem sob fios energizados. Então, se caiu ali o galho
na via pública, em algum local, a gente tem esse equipamento de proteção individual, motosserra, motopoda, cone de sinalização, todos os equipamentos para a gente poder fazer a desobstrução da via pública. Aqui está para a região também, né? Norte, sul, leste e oeste. A gente tem essa divisão também das ocorrências aí pelas regiões. Eu não vou tomar muito tempo nisso, que a gente já falou, tá? Então, está aqui, ó. Região Norte, 378, Sul, 505, Leste, 1073, Centro-Oeste, 355. Ou seja, a região Leste, nesse período, foi a campeã de ocorrências aí atendidas pela Defesa Civil aqui na cidade de São Paulo. Então, esse é o nosso balanço, né? Lembrando que, se a gente fizer um fechamento de 1º de setembro até agora, a gente já está aí com mais de 6.300 ocorrências atendidas pela Defesa Civil, né? Lembrando que 2023 nós atendemos 22.306. Nós estamos fechando o ano passado, aí 2024, com mais de 18.350 ocorrências. E sempre ali, 61% de árvores, né? Mas como bem colocou o secretário Naline numa das reuniões, né, a gente não pode enxergar as árvores como nossas inimigas. Elas são, né, a gente estava conversando aqui, são nossas amigas. Então, a gente trata sempre um amigo bem e a gente tem que estar convivendo através desse trabalho, dos planos, para a gente que possa estar aí enfrentando. Então, parabéns, secretário, pela condução aí dos trabalhos na coordenação operacional e agradecer cada membro, né, desse PPCV, cada secretaria, cada órgão, né? Eu sempre vejo a Cláudia aqui e, olha, o povo que trabalha, viu, Cláudia? O povo que trabalha, viu? Então, a gente teve uma reunião bastante importante, o secretário Naline participou, o vice-prefeito chamou uma reunião, nós estivemos ali com todos os subprefeitos e as secretarias envolvidas, todos os diretores da Defesa Civil, justamente para fechar aí alguns protocolos, né, do Chuvas de Verão, principalmente na questão do cartão emergencial, né, lembrando sempre desse rito, né, a Defesa Civil ou a subprefeitura vai no local, faz o laudo de vistoria, passa para o subprefeito, ele ali já com o SEI, né, abre o SEI, pega o SEI da subprefeitura, manda esse SEI para SEAB, através do pessoal da Coordenadoria de Trabalho Social de SEAB, faz o cadastro, aí que vai chamar depois, se precisar de insumos, a gente aciona o pessoal de SMADES, e eu sempre gosto de falar que tem trabalhado bastante todos, né, pessoal da saúde também, todas as secretarias aí, SM Sub principalmente também, tem trabalhado bastante. Então, muito obrigado, secretário, nosso comandante aqui, obrigado cada secretaria, e vamos aí não só trabalhar, mas torcer que a gente consiga mais uma vez, né? É o meu 5º plano preventivo que eu participo, é o 5º que eu participo, né? E torcer que a gente realmente tenha, a gente fala sorte, mas, né, tem essa sorte realmente de passar mais uma vez aí sem ocorrências graves, mas fechando dizendo que não é que não vai acontecer, é importante que a gente esteja preparado, que os nossos planejamentos, nossos planos operacionais aí, a gente está acostumado, né, inspetor Brígido, aqui é da Guarda, também está representando a Secretaria, a gente está acostumado com muito plano, né, Brígido? Então, procedimento operacional padrão, plano, tudo a gente tem escrito lá. Ah, você vai atender a ocorrência de dar uma informação, está escrito o rito. Então, às vezes não é o excesso, é importante para que a gente esteja sempre preparado, né? A gente se prepara para o pior, para poder atender o menor de uma forma bastante assim, uma excelência, né? Então, parabéns a todos, muito obrigado a todos, que a gente possa enfrentar aí mais esse período até 31 de março, sem nenhuma ocorrência grave e possamos ter mais um sucesso, como foi nos outros 4 anos do Plano Preventivo Chuvas de Verão. Obrigado, secretário, obrigado a todos. Muito obrigada, inspetor Malta. Eu vou passar agora para a Secretaria Municipal de Saúde, Alexandre Mendes Batista, que vai apresentar os procedimentos realizados preventivamente para o ciclo PPCV 2024-2025.
Bom dia a todos. Hoje eu vim aqui para fazer o nosso balanço das ações da Secretaria Municipal de Saúde no período que iniciou o PPCV, desde 1º de setembro até a data de ontem, 9 de janeiro de 2025. Então, a primeira fase, que o inspetor Malta acabou de explicar para a gente, que é a fase de preparação, ela finalizou no dia 31 de outubro, né, que é aquela fase que a gente tenta programar o máximo para prevenir o máximo as ocorrências, né, os efeitos que podem ocorrer para a nossa população. Então, o que a gente fez lá na Secretaria, na Covisa? Capacitação dos técnicos e agentes comunitários de endemias nas 28 unidades de vigilância em saúde, das 6 coordenadorias regionais de saúde. Nós fizemos mapeamento das áreas de risco, quais são essas áreas, qual a frequência, onde elas estão, né, a frequência e magnitude que pode ocorrer tais eventos. Fizemos a articulação das ações intra- e intersetoriais, para conhecer a estrutura local, identificar e mapear os atores, responsabilidades, organizar os fluxos e atualizar também as listas de contatos dos gestores, técnicos e de outros órgãos, não só da saúde, como dos outros órgãos, para a gente entrar em contato também na necessidade de acioná-los. Produzimos material gráfico e entregamos nas unidades de vigilância de saúde para serem utilizados durante as ações nesse período do Plano Preventivo Chuva de Verão. Foram 10.000 folders, 980 cartazes A3 e 1.500 A4. Intensificamos ações de vigilância em saúde na prevenção e controle de animais sinantrópicos de interesse à saúde, principalmente nessas áreas de risco mapeadas. Orientamos a população sobre a atualização do cartão de vacina e também para atualizar a vacinação dos animais, porque às vezes nesse período os animais também são afetados, né? E aí, na hora de fazer um resgate, alguma coisa, ele pode estar mordendo alguém, e aí é importante que ele esteja com a vacina em dia, principalmente a vacinação contra a raiva. E realizamos também atividades educativas e de comunicação de risco à saúde para a população, nas atividades de rotina dos nossos técnicos e agentes de endemias das UVs. Então, participamos de reuniões de conselho gestor, realizamos algumas ações em campo também, com a comunidade. Recebemos praticamente todos os dias, não todos os dias, mas agora com mais frequência, esses alertas e monitoramento do CGE, né, os boletins que eles comunicam, os comunicados, tanto de estado de atenção como de alerta. E, diariamente, nós recebemos os boletins com a previsão do tempo. E lá, a gente tem que avaliar sempre estado de observação, atenção e alerta. O que aconteceu nesses últimos dias, né? A gente está recebendo muito boletim de estado de alerta e alerta máximo em dezembro e janeiro, no final do ano, por conta das ocorrências. Tivemos muitas chuvas nesse período. Pode ver que em setembro e outubro, no final de outubro, a gente teve até bastante, aquela última semana de outubro, que teve alguns eventos que foram de grande volume de chuvas, né, de precipitação. Então, aqui, a gente contabiliza todos os relatórios recebidos pelo CGE, foram 28 nesse período. E desses 28, 13 foram estados de alerta, principalmente com o transbordamento de córregos. Também a gente acessa o sistema da Defesa Civil e conseguimos pegar alguns relatos que eles colocam lá. Foram 17 nesse período, também relacionados a tempestades. Ou a vigilância do Vigidesastre estadual também encaminha para a gente esses mesmos relatos que a Defesa Civil publica em seu sistema. E das ações realizadas pelas UVs, nós tivemos, nesse período total, 90 ações, que foram aquelas classificadas como de interesse à saúde, e 62 ações monitoradas pela equipe central do Vigidesastres, totalizando 152 ações. Aqui eu separei só da fase de preparação, que desses eventos, 19 avaliados, 12 foram de interesse de saúde pública, onde realizamos ações em loco com as equipes da Unidade de Vigilância de Saúde, junto com algumas equipes da UBS. Que às vezes a gente faz aquelas equipes, ações conjuntas, né? Então participa dos agentes de endemias e os ACS também das UBS. E 7 eventos foram monitorados pelo Programa Vigidesastre Central. Agora, na fase de execução, que seria de 1º de novembro até ontem, nós tivemos 133 eventos avaliados, né? O volume foi bem maior. Desses, 78 foram de interesse à saúde pública, as ações em loco. Então, a gente teve o mês de dezembro,
novembro 32 ações, dezembro 42 e janeiro, nessa primeira semana, nós já tivemos 4 ações em loco. Aqui a gente dividiu por região, o quantitativo de eventos averiguados seriam o número de alagamentos, inundações e outros estão relacionados à queda de árvore ou queda de muro, por conta de, ou solapamento, né, se ocorre que tem que ter alguma interdição daquele imóvel. E nós, dividindo esses 78, 41 foram alagamentos, 36 inundações e apenas uma que foi relacionada à queda de muro. Tivemos nesse período 1.828 pessoas afetadas, que são aquelas que tiveram ou a água invadindo o seu imóvel, ou pelo menos invadindo a rua e eles não conseguindo sair de casa. Por isso que o número acaba sendo grande, porque às vezes a gente tem aqueles alagamentos que só das vias de trânsito que não chega a atingir os imóveis, mas essas pessoas acabam ficando presas dentro dos imóveis, né, para não entrar em contato com essa água, não ficar em exposição. Nenhuma pessoa desaparecida, 21 pessoas desalojadas, que são aquelas que são desalojadas temporariamente, até a avaliação da Defesa Civil, e depois podem retornar aos imóveis. Tivemos uma unidade de saúde afetada, que foi em Itaquera, né, no final do ano, em dezembro, 737 imóveis afetados, onde a água acabou atingindo esses imóveis, e realizamos, nesse período, 1.268 visitas, orientando 1.294 pessoas, e 1.388 folhetos entregues. Aqui a gente dividiu por região. Então, a região leste, nesse período de execução de novembro até agora, foi a mais afetada, onde a gente realizou mais ações em loco, tá? Sendo Itaquera a região com mais ações, seguida do Itaim Paulista. E a região sudeste, a região da Penha, com 9 ações. E o que são essas ações? O que a gente realiza nessas ações? Então, a gente faz a verificação da exposição humana em loco, realizamos as visitas a essas áreas afetadas para avaliação do evento e possíveis danos, visitamos os imóveis para verificar as pessoas afetadas, se houve desalojados, desabrigados, desaparecidos, óbitos, necessidades de saúde, nós encaminhamos para atendimento para as UBS de referência, realizamos orientações sobre os riscos de doenças e agravos, descarte de produtos, limpeza, desinfecção de domicílios ou até de comércios, que às vezes a água acaba atingindo uma região comercial, então a gente tem que explicar como que é feita a desinfecção e o descarte de alguns produtos, principalmente de alimentos, que não podem ter entrado em contato com essa água de enchente, e distribuímos materiais orientativos. Verificamos também se há interrupção de serviços públicos, que a gente colocou até uma foto recente, que foi o inspetor Malta comentou ali na Vila Ema, né, na Vila Prudente, que teve muita queda de árvore nesse dia, foi no dia 7 de janeiro, ali na Vila Prudente. Então, a gente vê se teve interrupção da rede de esgoto, de energia, de água, coleta de lixo, e também se em alguma região que houve alagamento ou inundação, a gente sabe que tem ali a captação de água de poço, a gente também realiza coletas do programa Vigiágua, para ver se não teve contaminação, se essa água ela realmente está própria para consumo humano. Realizamos também visitas em comércios, né, porque muitas vezes, como eu falei, comércios são também afetados, e orientamos eles sobre a limpeza, desinfecção e descarte de produtos. Verificamos também os equipamentos de saúde, aqui é a foto do evento que ocorreu no dia 20 de dezembro, da UBS, que foi afetada lá, a UBS Cidade Líder, que no próprio dia mesmo, no final da tarde, a Prefeitura já iniciou a limpeza, desinfecção do local, finalizando no dia seguinte. Ao lado a gente tem a inundação no Jardim Pantanal, no dia 27 de dezembro, e o córrego Rio Verde, dia 2/11. Esse córrego Rio Verde também é responsável ali da região dessa UBS Cidade Líder. O volume foi muito grande ali, nesses últimos dias ali em Itaquera, que acaba ocorrendo o transbordamento desse córrego. Aqui, para mostrar para vocês, a gente está atualizando sempre nossos formulários, nossas ferramentas, nossos informes técnicos. Então, o que a gente já fez nesse período, desde o início, de 1º de setembro? Atualizamos o formulário de notificação imediata de desastres. Esse formulário ele é utilizado pelas unidades de vigilância e saúde para poder encaminhar para a gente tudo que todas as ações de loco que eles realizam, todas as informações que eles captam naquele evento, naquela inspeção, eles preenchem esse formulário e a gente acessa lá na nossa unidade da Covisa.
Atualizamos o alerta de doenças diarreicas agudas para orientação e notificação, investigação epidemiológica de surtos de DTA. E também foi feito um novo informe técnico de fluxos e orientações da vigilância epidemiológica de surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar. Também realizamos atualização de documentos do Plano Municipal de Enfrentamento da Dengue e demais arboviroses, 2024-25, monitoramento viral de chikungunya, capacitações para assistência médica hospitalar, AMA, UPAs, sobre o manejo clínico do paciente de arbovirose, situação epidemiológica e organização de serviço. Elaboramos documento técnico e capacitação sobre a febre do Oropush. Elaboramos em parceria com a ADEP do mapa de tendência de níveis de transmissão, preparação da sazonalidade da dengue e demais arboviroses, no caso foi um evento presencial, todos contra a dengue, e também em relação à leptospirose, são feitos alertas de sazonalidade e diagramas e arte. Então, essas são as principais ações que nós realizamos até agora na Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado a todos. Muito obrigada, Alexandre. Então, nesse momento, vamos abrir para a rodada de participação de todos os demais órgãos para o relato da sua atuação dos respectivos órgãos no período de 13 de dezembro de 24 a 9 de janeiro de 25. Então, para iniciar, eu convido a Bruna, do CGE, ela está representando o Hassan. Então, por favor, Bruna. Bom dia a todos. Bom, o verão iniciou agora em dezembro, né? No dia 22. Por enquanto, a gente tem, segundo a análise dos meteorologistas, a gente tem se mantido dentro da média, ligeiramente acima, com relação às chuvas. Tivemos alguns eventos extremos, inclusive com ventos, né? Especialmente no dia 2 e no dia 3 de janeiro agora. Mas o que a gente espera para o próximo trimestre são chuvas e temperaturas dentro da média, já que a gente não vai ter nenhuma atuação, pelo menos por enquanto, de fenômeno El Niño ou Laninha. Talvez, a partir de fevereiro, fim de fevereiro, os meteorologistas esperam uma atuação de um Laninha, o que não implica em chuvas fortes para a nossa região. Mas, por enquanto, a gente espera uma normalidade climática, podendo ter alguns eventos de chuvas mais fortes, né, como, por exemplo, por enquanto, janeiro está seguindo com 40 milímetros de chuva. A gente espera 252 milímetros. Então, a gente está tendo, né, tirando um dia ou outro com chuvas mais intensas, no geral, a gente está esperando um verão não atípico, né? Não com tantas chuvas devastadoras, mas sim podendo ter alguns eventos, alguns dias com chuvas mais fortes. Basicamente é isso. Obrigada. Obrigada, Bruna. A Carol, da Secretaria de Esportes, ela tem vergonha de falar, mas ela pediu para reforçar a importância desses alertas. Segundo ela, teve em algum lugar que teve o alerta, só que a pessoa ignorou e acabou, lá no Ticoatira, e acabou tendo problema com o carro, né? Sim. Então, esses alertas são fundamentais para que as pessoas possam se organizar e que tenha o mínimo possível de acidente. Então, convido agora o Silvio Choite Agiwara, representando a CET.
Secretários, colegas do grupo, bom dia. A apresentação da CT vai ser bem breve, é só uma atualização com os indicadores que a gente apresenta aqui em todas as reuniões. Então, com relação ao esse período aqui de até 9 de janeiro, a gente observa que, comparando com os dados do período passado, né, de janeiro de 2024, teve uma redução, pequena variação aqui em relação só dos alagamentos intransitáveis que sofrem um pequeno acréscimo. E o que é importante, acho que é destacar aqui a comparação do período de 2023-24 em relação a esse período novo, né, de 2024-25, que a gente observa uma redução em todos os indicadores, árvores caídas, solapamentos, alagamentos totais, aproximadamente aqui uma estabilidade, né, uma variação de 2%, e um pequeno acréscimo dos alagamentos intransitáveis, que a gente comparando aqui a tabelinha, analisando a tabelinha, a gente verifica que se deveu mais aos eventos que aconteceram no mês de dezembro. Aqui uma apresentação gráfica, né, desses indicadores, em vermelho do período anterior, que é de 2023-24, e em verde desse período atual de 2024-2025. Então, aqui visualmente a gente observa que teve uma redução de árvores caídas, solapamentos e aproximadamente uma estabilidade em relação aos alagamentos. Aqui nesse último slide aqui, é só um levantamento, uma apresentação dos locais com maior incidência de alagamentos. Então, em primeiro lugar, aí, o corredor da Avenida Itaquera, depois a Avenida Cruzeiro do Sul, já um patamar abaixo, né? E depois tem o elevado João Goulart, Avenida Pacaembu, Avenida Santo Amaro, Roque Petroni e Alcântara Machado, 23 de maio. Também tem aqui a Avenida Mercúrio, a Praça São Vito, e a Rua Padre Viegas de Menezes, a Avenida Pompeia, Palestra Itália, e a Avenida Ataleia e a Avenida Celso Garcia. Bom, é só isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Silvio. Convido agora a Cláudia dos Santos Ribeiro, representando a SMADS. Eu vou deixar minha apresentação no mês que vem, que está programada, a nossa apresentação oficial com os números, com os dados. Acho que é importante só dizer mesmo da importância desse trabalho, da parceria com a Defesa Civil, do respeito ao fluxo, né, que eu solicitei tanto na última reunião que eu participei. Eu acho que é fundamental, inclusive, a gente divulgar isso e que todos os órgãos envolvidos, principalmente, tenham clareza, né, saibam que cada um, qual contribuição cada um tem dentro desse GT, desse trabalho. É fundamental para a gente ter um andamento tranquilo, que a gente consiga atender as pessoas, ainda assim, quando acontece, né, a emergência, com mais agilidade possível. Então, acho que a gente respeitando aí os fluxos, os protocolos, assim como o Malta disse, né, a gente tem várias caixinhas, né, Malta, para cada acionamento, para cada evento, uma caixinha, e as equipes estão preparadas, chegam no local com agilidade, conseguem atender as famílias. Então, eu acho que hoje a gente, né, hoje, quando eu falo a cidade de São Paulo tem uma operação Chuvas de Verão muito bem estruturada e consegue atender essas famílias. O mês que vem, então, vou fazer a apresentação completa da SMADS, aí eu trago os números dos acionamentos. Enfim, é isto. Obrigada. Secretaria de Educação não tem ninguém, né? Não. Caroline Nogueira, representante da Secretaria de Esportes, não quer falar, né, Carol? Tá bom. Então, representando a SECOM, Eliane Pereira Silva. É a Isa? Então, Isabela Fernandes Farias Costa. Bom dia a todos.
A SECOM, sobre, na verdade, o filme, né, ele teve uma alteração. A gente está aguardando aí essa aprovação para a gente conseguir seguir para frente. Como é a peça principal, né, a gente está aguardando, está em finalização já, obtive hoje essa informação que já está em finalização, e, tendo essa aprovação, a gente já consegue ir atrás do restante dos trâmites. Tá bem? Obrigada. Muito obrigada. Representando a Secretaria Municipal de Subprefeitura, o secretário Osmário Ferreira da Silva. Bom dia. Prazer, a gente está iniciando o ano falando de chuvas de verão. Assim como Malta, né, a gente já participou do plano de 23, 24, agora 25. Fiz até algumas anotações para que, diante da importância de vocês e para que a gente não jogue palavras ao vento, se a gente diminuir os impactos de chuva, a gente precisa do quê? Planejamento. Se a gente não tiver... Se nós não tivermos planejamento, fica difícil. E a gente percebe que todas as áreas têm um planejamento eficaz. Depois de planejado, a gente precisa de integração. E já iniciamos o ano, o secretário Naline, o nosso amigo Malta, nós já participamos de 4 reuniões esse ano com o vice-prefeito e com os demais secretários para a gente tratar desse assunto. A gente percebe que todo mundo está integrado realmente, né? E se a gente for buscar na literatura, o que é necessário para mitigar os impactos das chuvas? Reflorestamento, sistema de drenagem, reservatórios, pavimento permeável, urbanização planejada, educação e monitoramento. Então, a gente tem alguns pontos, voltando aqui. Monitoramento, hoje, a cidade de São Paulo, a gente tem um sistema, vários sistemas, e a ideia, depois de Smart Sampa, esses sistemas eles estão praticamente todos integrados. O secretário Fabrício Cobra, assim que assumiu o SM Sub, pediu para integrar mais ainda, uma vez que a gente não pode imaginar ações isoladas ou que a gente seja surpreendido. Ontem, em uma reunião com o nosso vice-prefeito, ele comentou que se reuniu com o Vitor Sampaio, chefe de gabinete, mais algumas pessoas, para pensar num sistema, no app, já para melhorar o sistema de corte de árvores, para que haja um dinamismo maior. Nós temos milhares e milhares de árvores na cidade, e não dá para imaginar que sempre a árvore vai ser a vilã. Nós recebemos diariamente solicitações de corte de árvore. As pessoas elas estão no momento que ninguém quer uma árvore perto de casa. Hoje pela manhã, quem pôde acompanhar o Bom Dia São Paulo, um munícipe falou, hoje a gente anda olhando árvores e desviando das árvores. Inclusive ontem caiu uma árvore sem chuvas. Nós temos um problema muito grande de manejo arbóreo. E esse problema não é da cidade de São Paulo. É a burocracia, como muitos já disseram, que foi criada. Então, o Ministério Público ele atua nesse sentido, ele criou vários óbices para que haja um manejo arbóreo. Nós temos milhares de árvores que elas têm que ser retiradas e colocadas árvores novas. Mas esse trabalho, a gente encontra vários problemas, isso por barreiras, N barreiras, e esse ano de 2025, ele tem que ser um ano onde as pessoas devem ter uma visão futurística. Se nós ficarmos com aquela ideia de que se tirar uma árvore e colocar outra, isso é um crime, a gente realmente, nós vamos ceifar vidas. Quando a gente fala em gerenciamento de crise, o principal elemento para você mudar a postura do gerenciamento de crise é o risco à vida. Se há um risco à vida, todas as ações elas devem ser remodeladas de imediato. Então, de nada vale você criar procedimentos, eles serem estanques, se as vidas elas são e deverão ser mais importantes que todos. É de extrema importância a gente analisar que o manejo arbóreo ele não pode ser uma coisa assoberbada. Só que nós podemos perder vidas. E isso não pode simplesmente estar numa prancheta, estar numa decisão de um
de uma pessoa ou de outra, porque ela tem a visão de que é muito fácil você determinar ordens para a cidade de São Paulo, onde isso tem impacto financeiro. Se os senhores puderem acessar, isso é uma matéria sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos, que eu acho que, não sei se o secretário Naline participa, mas nós participamos. E qual que é a questão? Lá o Ministério Público fala que a quantidade de recursos que a cidade de São Paulo pretende empregar é muito pouco. São 8 bilhões. 8 bilhões. Isso é pouco. Tem que se imaginar que é uma cidade que tem N problemas. É muito fácil o Ministério Público sentar e falar, não, cidade de São Paulo, coloque 100 bilhões. Tudo bem, a gente vai tirar recursos do MP, do Brasil inteiro, e colocar na cidade. Vamos resolver. A gente tem um problema muito sério de um país de dimensões continentais, onde pessoas buscam a cidade de São Paulo em busca de novas oportunidades. Por isso que a população de rua é tão flutuante, porque todo dia, na rodoviária do Tietê, desembarcam pessoas em busca da cidade de São Paulo. Smides se depara com isso. Pessoas do Brasil inteiro buscando São Paulo. Tive a oportunidade de trabalhar e morar na Amazônia por 2 anos. A pobreza na Amazônia é horrível. Os maiores rios da bacia amazônica são latrinas, porque não há saneamento básico. Manaus e Belém são as cidades com maior favelização do Brasil. 55% de Belém, onde nós teremos a COP, é uma favela. Manaus, 45% é uma favela. E todo o resíduo urbano desses locais vão para os rios. A cidade de São Paulo, ela avançou muito, principalmente nos últimos 3 anos, no sistema de micro e macro drenagem. Há tempos nós não amanhecemos a cidade de São Paulo, ela parada por enchentes. A última enchente foi em 2021, procurem a Marginal Tietê totalmente parada. Só que se nós analisarmos tecnicamente, todas as grandes chuvas, onde tinha que alagar era a Marginal, porque o rio Tietê, a margem foi feita para ser tomada de água. Aqui, todas as vezes, o Anhangabaú alaga. Por quê? Porque ele está praticamente encostado no leito do rio, do córrego que passa embaixo do túnel. O túnel, esse não deveria existir. Então, ele sempre vai alagar. Porém, nós temos um sistema de bombeamento, nós temos um sistema de limpeza eficaz, que no máximo em 1 a 2 horas, assim que passam as chuvas, é devolvido para a cidade de São Paulo, e a CET, sempre com muita precisão, desloca todo o trânsito para que isso não impacte. Então, cada um de nós tem o dever de mostrar para a sociedade que os problemas originários da chuva, como o Malta falou, e o secretário Naline ele já fala das emergências climáticas, eles cada vez serão piores. A ocupação desenfreada, que a gente sabe que, por vezes, isso tem um cunho político e hoje muito ligado ao crime organizado, vai fazer com que os governantes tenham postura cada vez mais diferente. Mas tudo isso tem um impacto muito grande em recursos. A gente vai ter que tirar dinheiro da saúde, da educação, para sempre realocar pessoas que estão buscando locais inadequados. Tivemos problemas em vários locais, onde a Defesa Civil foi lá e interditou, e as pessoas não respeitam a interdição. A gente tem ali a região de São Miguel Paulista, mais próximo ali à região do Jardim Helena, que ali era um charco há 10 a 15 anos. Hoje é um bairro, Jardim Mirna. Vou lá com a frequência constante, porque lá qualquer chuva fica embaixo d'água. Em 2008, quando eu trabalhei na região, ali ficou 3 meses com 2 metros de água em todas as casas. As pessoas faziam andaimes dentro da sua casa e ficavam com espaço de 30 centímetros. Elas subiam com a escada, dormiam nesse andaime, voltavam e saíam. Eles utilizavam tetos de veículos, produtos de furto e de roubo, e faziam barcaças. Na época tinha um repórter da Globo que navegava pelo Rio Tietê, mostrou centenas de veículos utilizados como barcaças. E as pessoas continuam lá. Na divisa de São Paulo e Guarulhos, há uma invasão, ela já foi retirada. Na época que eu trabalhei em Guarulhos, pelo menos 5 vezes. Tiravam todo mundo, derrubavam as casas,
fazia a requalificação do local, depois as pessoas invadiam e construíam de novo. E hoje, novamente, está alagado e tem pessoas lá. Não tem 2 semanas que a imprensa mostrou, olha que absurdo, as pessoas estão em cima da sua residência. Aquelas residências já foram demolidas e reconstruídas mais de 5 vezes. Felizmente, nós somos um país de uma distância e contrastes financeiros muito grandes. E as pessoas acabam indo para essas regiões. E todos os senhores aqui serão os precursores de informação e de melhorias para essas pessoas. Então, parabéns, secretário Naline, por essa luta hercúlea de mostrar que nós temos que trabalhar para tentar frear as emergências climáticas. O senhor é um visionário, o senhor é uma pessoa que está aqui lutando, né, todos os dias, um leão por dia. Tem dia que o secretário Naline, ele comete vários crimes ambientais, mata 10 leões, mas realmente a gente tem que seguir, olhar para frente, porque senão nós sempre seremos atacados por questões que não dependem só de nós. Tenham um bom dia. Obrigada. Importante dizer que na reunião com o vice-prefeito e os secretários de subprefeituras e vários outros secretários, foi solicitado que os subprefeitos estejam mais presentes também nas ações preventivas de chuva e também no dia que acontecer. Então, os subprefeitos agora vão estar todos pessoalmente ali na ação imediata ali de combate às enchentes, alagamentos. Diante do que a Luciana falou, o prefeito ele, determinou a criação de um sistema de governança nas subprefeituras. Então, os senhores que estão em várias secretarias, não se assustem que daqui a 1 ou 2 meses os subprefeitos eles deverão, algumas subprefeituras já fazem, mas chamar cada órgão do município, e o subprefeito ele vai ser basicamente o gestor de cada órgão da sua região. Então, todas as ações serão coordenadas pelo subprefeito. Ele realmente será o prefeito nas regiões. Então, ele vai chamar a Guarda Civil, chamar a SMAD, chamar a Saúde, chamar a Educação. Ele terá a obrigação de reuniões periódicas com todos os órgãos que estão em seu território. Então, já está se criando um gabinete de governança na Secretaria Municipal das Subprefeituras, para que, com a missão do secretário Fabrício Cobra, ele faça um treinamento com todos os subprefeitos. Deve haver algumas mudanças nos próximos dias, para que realmente o subprefeito ele esteja engajado. Como a Luciana falou, ele deve estar sempre em seu território, 24 horas por dia. Se ele sair, deve ter uma pessoa apta a falar por ele e agir por ele. Então, acho que isso é um avanço dessa nova gestão que começa, é a governança dos subprefeitos. Obrigada. Não temos representantes de CIURB e Verde, né? Então, convido agora, representando a SEAB, o Carlos Eduardo Junqueira Aguiar. Mas não é você que fala, né? Então, o André Luiz Martins dos Santos. Só fala no microfone, porque está sendo gravado, André, por favor. Bom dia a todos e todas. Só dar um recado rápido mesmo, que como a gente sempre coloca, normalmente no início das atividades, né, do Plano Preventivo de Chuvas de Verão, que as ações da SEAB, as ações mais volumosas da SEAB, elas se dão de forma contínua nas ações de urbanização, por isso elas não são diretamente contabilizadas aqui no escopo do Plano Preventivo de Chuvas de Verão, ficando mais focado nas ações ligadas à oferta do cartão emergencial. Então, só reforçar que a gente vai apresentar os dados consolidados no devido tempo e reforçar que a gente está lá, a Coordenadoria de Trabalho Social está à disposição das subprefeituras para tirar dúvidas e, enfim, buscar a melhoria do fluxo para a celeridade desse pagamento, né, e cumprir o seu papel emergencial. Tá? Obrigada. Até nessa reunião foi reforçado dos subprefeitos ter um contato direto para que o cartão, a marmita, a cesta básica, que é de direitos humanos, também seja disponibilizado o mais rápido possível. Então, representando a SP Regula, Felipe Hoffmann Paulino.
Olá, bom dia a todos. Só reforçando, né, que nossas equipes estão trabalhando arduamente na coleta de todo o resíduo despejado fora da frequência de coleta, né, que é o que geralmente vai para o bueiro, e informar que a gente está fazendo um relatório bem robusto com todo esse material coletado, quantitativo, e mostrar para vocês que realmente a educação do pessoal é complicada, viu? Só para falar isso, tá bom? Obrigado. Obrigada. Para nossa alegria está aqui presente o Augusto Fernandes, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que não faz parte do plano, mas que bom tê-los aqui conosco, até porque vocês têm uma parte importante, que são as cestas básicas, as marmitas e tudo mais. Queria perguntar se você quer falar alguma coisa. Não? Então, eu convido agora a engenheira Isabel Camargo, representando a Seclima. Bom dia a todos e todas. Eu só queria ecoar a fala do inspetor Malta, quando ele deu o valor de 1,6 graus, que é relativo ao aumento da temperatura média global desde períodos antes da Revolução Industrial. Esse valor é interessante porque, no Acordo de Paris, o limite havia sido 1,5 graus. Em 2024, nós alcançamos o valor de 1,6. E, no relatório do IPCC de 2018, eles haviam estimado que o planeta alcançaria o valor de 1,5 entre os anos de 2030 e 2052. E a gente alcançou o valor 0,1 acima em 2024. A gente está um pouquinho antecipado nesse sentido. E o aumento da temperatura, ele aumenta também os eventos extremos climáticos. Então, como o secretário Osmar e o secretário Naline sempre falam, as emergências climáticas irão aumentar também. Então, é muito importante que esse grupo esteja cada vez mais integrado e unido para combater essas mudanças que serão cada vez mais frequentes e recorrentes aqui, não só em São Paulo, como no mundo inteiro. Então, tendo isso em mente, eu queria fazer umas pequenas cobranças para a gente deixar o nosso GT cada vez melhor e com cada vez mais sucesso. A primeira coisa que a gente gostaria de solicitar é para a Secretaria Municipal de Educação. Infelizmente, não tem ninguém aqui, mas eu queria deixar o registro. Depois a gente vai colocar essa ata no SEI e fazer a cobrança via instrumento processual. Mas é muito importante que eles disponibilizem a relação dos equipamentos que podem ser utilizados como abrigos temporários em caso de eventual necessidade. Então, no dia 27 de dezembro do ano passado, nós havíamos entrado em contato com a chefia de gabinete da educação e a gente solicitou o envio à assessoria interterritorial para que eles estudassem a possibilidade de enviar para a gente o mais rápido possível essa relação dos equipamentos da educação que podem estar disponíveis em caso de necessidade de uso do abrigo. Só deixando claro que a fase de execução do PPCV começou no dia 1º de novembro. O ideal é que a gente tivesse essa relação já nessa época. Graças a Deus, a gente ainda não precisou utilizar nenhum equipamento, mas nós podemos precisar a qualquer momento. Então, é muito importante a gente ter essa lista, até para a coordenação operacional também ter o acesso. A gente também faz a solicitação da escala dos engenheiros para a Secretaria Municipal de Subprefeitura. O inspetor Malta já havia cobrado essa escala na reunião de novembro. Então, em dezembro, nós solicitamos por e-mail e também solicitamos no dia 27 de dezembro, via instrumento processual do plano de ação, que a Secretaria disponibilize essa escala dos engenheiros que estarão à disposição do plano do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março. Então, a gente fica esperando esse envio o quanto antes para que a gente possa encaminhar tanto para o inspetor Malta quanto para a Cláudia, em caso de eventual necessidade.
Solicitação à Enel. A Enel também não está aqui. Essa é a segunda reunião consecutiva que não há nenhum representante da Enel, mas nós também deixamos registrados que nós precisamos do número das equipes da Enel que estavam empenhadas no evento climático do dia 11 de outubro de 2024, para o Esperto Malta fazer o relatório. E a gente também pede que eles apresentem os números das podas realizadas na cidade de São Paulo, porque quando eles fizeram a apresentação do plano de contingência deles no mês de novembro, eles apresentaram para toda a área de concessão. Então, a gente precisava desse número só para a cidade de São Paulo. Nós vamos cobrá-los novamente e a gente vai reforçar que eles estejam presentes na próxima reunião do PPCV. Eu também queria lembrar a vocês, na verdade, eu queria ressaltar, porque nós fizemos um encaminhamento ontem, um instrumento processual da portaria, para saber se vai haver alguma alteração dos membros que compõem o PPCV. Com essa mudança de gestão, pode ser que algum membro, eventualmente, saia do GT. Então, a gente deu prazo até dia 15 de janeiro para que vocês ratifiquem ou retifiquem os membros que compõem esse GT. E, por último, só lembrar que a próxima reunião vai ser no dia 14 de fevereiro. E até lá. Muito obrigada. Só queria ver, Isabel, se tem como prorrogar um pouco esse prazo da alteração, porque pode haver, mas ainda está um pouco recente. Então, por exemplo, na nossa secretaria teve mudanças, vai ter mudanças na gestão, mas até o dia 15 a gente não consegue ter isso. Então, eu não sei, eu não vou, até o dia 15 nada muda, mas com certeza depois sim. Posso fazer uma observação? Até parabenizar aí a equipe de Secrim. Essas cobranças são extremamente importantes, né? Essa questão dos abrigos aqui da educação, a gente sabe que esporte se disponibilizou, mas é extremamente importante que a gente esteja preparado, né? O equipamento que possa ser usado numa calamidade, num evento extremo, servir como abrigo temporário. Por que é importante essa relação? Porque a gente precisa visitar o local, conversar com as equipes, funcionários, saber quem que vai estar com a chave, como que esse equipamento vai ser disponibilizado, quais as salas serão utilizadas, o que a gente vai colocar dentro dessa sala. Então, é extremamente importante. E a escala dos engenheiros, secretário, é importante. A gente sabe realmente, eu já falei de um cálculo aqui bem simples, né? Se a gente pegar de sexta-feira depois das 18 horas, começa a escala de plantão dos engenheiros. Então, eu não estou contando feriados, pontos facultativos, suspensão de expediente. Mas se a gente fizer um cálculo bem simples, cada subprefeitura tem que ter um plantão de engenheiro da sexta-feira, a partir das 18 horas, então das 18 às 6 do sábado, eu teria um engenheiro. Aí eu tenho sábado de manhã, sábado à noite até a madrugada do domingo. Pois domingo de dia, domingo à noite, eu teria 5 plantões de engenheiro vezes 32. Engenheiros vezes 32. Então, a gente teria que ter, num único final de semana, contando a noite da sexta-feira, eu teria que ter 160 engenheiros trabalhando nesse plano preventivo. E a gente sabe da dificuldade das subprefeituras. Então, a gente reitera o pedido que a gente fez, essa ideia de que tenham os plantões de engenheiros, ver como é que a gente possa trabalhar isso, que seja ali no Smart Sampa, 2 engenheiros por plantão, 8 engenheiros já resolveria o problema, né? 10 contando com os folguistas. Então, a gente sabe da dificuldade que as subprefeituras têm, mas essa ideia, novamente, eu sei que foi montado um grupo de trabalho, discutiram, acho que tem até 6 sobre isso, dessa ideia do plantão de engenheiro. E só uma informação também, na reunião que a gente teve com os subprefeitos e também com os secretários de Defesa Civil, o pessoal de Smith passou que eles estarão, a partir desse mês, soltando os alertas. Então, quando o CGE anuncia observação, alerta, atenção, né? Então, observação, atenção, alerta e alerta máximo. A observação é todo o plano, a atenção, quando já começa a ter um indício de inundação, alagamento, ou seja, a partir do momento que o CGE soltar o boletim, por exemplo, atenção,
nesses 14 horas e 57 minutos, a Marginal, Pinheiros, Marginal Tietê, estão entrando em atenção para inundação. O pessoal de Smith, através de um 56, vai soltar esse alerta, não só no SMS, mas também no WhatsApp. Isso é um avanço para a gente aqui na cidade de São Paulo. A gente sabe que a gente tem o 4099, que é o cadastro meu CEP da minha residência, é da Defesa Civil do Estado, então eu ponho lá o meu CEP, eu recebo os alertas da Defesa Civil do Estado. Então, a gente vai passar também a esses eventos extremos, essa possibilidade de alagamento e inundação, o pessoal de Smith, através de um 56, passar também esses alertas. A gente sabe que o governo federal está lançando também o Cell Broadcast, a gente também já está trabalhando para poder ter o nosso cadastro, né? E o Cell Broadcast é bastante importante e interessante também. É do governo federal, então se você... Ele é regionalizado, então ele é mais completo. Por exemplo, eu resido em São Miguel Paulista. Então, se eu tenho um celular 4G ou 5G, eu vou receber esse alerta. O que é importante desse do governo federal também é que, se você... É a Defesa Civil do Estado que está monitorando isso, está à frente desse projeto. Se eu estou lá na minha casa, assistindo um Netflix, ou com o telefone desligado, eu vou receber o alerta, ou sonoro ou de texto. Então, ele trava o seu telefone e ele te dá o alerta. Então, mas voltando para a nossa realidade aqui, é bastante importante essa questão de Smith estar passando esses alertas. Eu não sei se é o caso, né, secretário, nessa revisão agora dos grupos de trabalho, de também dar uma revisada na portaria. Eu acho que é extremamente importante, eu conversei com a secretária Regina de Direitos Humanos logo cedo também, ela é preocupadíssima, ela já se cadastrou no grupo, eu quero estar presente, eu quero estar junto, eu quero ir pessoalmente nos locais. Então, se não é o caso da Direitos Humanos, a secretaria estar conosco também na portaria do plano preventivo, e Smith, a partir do momento que Smith também está encarregado, envolvido em soltar esses alertas, de também fazer parte aí da portaria, né? Não sei se é o caso da gente estar revendo alguns detalhes dessa portaria, ok? Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer as sugestões do inspetor Joel Malta, de Sá, agradecer a participação de todos. Lembrar que o prefeito, na primeira reunião do secretariado, ele mencionou várias vezes esse nosso plano preventivo de chuvas de verão, porque ele sabe que a população cobra a atuação do poder público e é sempre a prefeitura a mais visada, né? Porque as pessoas moram na cidade, não moram no estado, não moram na União. Então, ele insistiu bastante nessa questão de que nós precisamos estar atentos, precisamos estar entrosados e integrados, né? Na reunião depois com os subprefeitos, foi bastante enfatizado que as subprefeituras, elas são responsáveis diretas por aquilo que acontece dentro do seu território, né? O chefe de gabinete, o Vitor Sampaio, foi muito expressivo e muito direto, dizendo que o secretário, o subprefeito que não estiver no local de algum desastre, de alguma necessidade, ele vai ser substituído. Ele falou com muita explicitude, porque é a vontade do prefeito. E o prefeito está apenas refletindo a vontade da população, a demanda da população. São Paulo cresceu de uma forma desordenada, não houve planejamento, durante séculos nós fomos inimigos das águas, inimigos da cobertura vegetal, estamos pagando um preço, né? E por isso agora nós precisamos nos empenhar cada vez mais. A entrega de setores estratégicos ao vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, é uma forma do prefeito mostrar que ele tem um carinho muito especial com tudo aquilo que possa afetar
a vida, a qualidade de vida, a saúde da população mais carente, aquela mais necessitada. Então, hoje o vice-prefeito deveria comparecer, evidentemente deve ter sido chamado para outros afazeres, não é? Com as questões estratégicas numa cidade como São Paulo, tudo é estratégico, não é? Então ele deve ter socorrido algum outro setor. E o nosso grupo de trabalho vai continuar, não é? A operacionalidade vai ter a continuidade como tem tido, com os acréscimos dessas cobranças. Não é possível que Enel deixe de comparecer, não é? Que a educação não tenha fornecido essa relação, não é? Então, tudo isso vai ser cobrado. Vamos ver se na próxima reunião nós já sentimos o efeito dessa exigência legítima do prefeito de que o plano preventivo de chuvas de verão tem que ser cada vez mais eficiente. Nós temos que evitar perda de vidas e o quão possível as perdas materiais, porque as perdas materiais são sempre também dos mais necessitados. Aqueles que têm pouco ainda perdem o pouco que têm, não é? Então, isso deve nos motivar a sermos cada vez mais diligentes. Nós estamos abertos às ideias, às sugestões. Isso tem que ser uma coisa dinâmica, não é alguma coisa estática, formal, teórica. Não, é trabalho prático, não é? É execução. Não é um grupo de trabalho para pensar só, é para fazer, não é, inspetor? Então, queria agradecer ao Osmar, que é um lutador, é uma pessoa que colabora muito com a questão seríssima dos resíduos sólidos. São Paulo produz 15 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Nós precisamos pensar na educação da população para fazer um descarte melhor, para que nós possamos levar a sério as leis de logística reversa, economia circular. Nós temos leis para tudo, mas temos um péssimo hábito, nós não cumprimos as nossas leis. Vamos ver se a gente cumpre para melhorar a vida de todas as pessoas, inclusive a nossa própria vida. Então, está encerrada a reunião, muito obrigado. E na próxima, aceitamos também sugestões daquilo que, além das promessas de exposição, né, daquilo que foi feito, dos balanços, mas qualquer sugestão é muito bem-vinda para que a nossa reunião tenha sempre também um interesse específico para o nosso grupo, tá bom? Muito obrigado.